Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. Hoje com uma convidada super especial, a gente vai dar um pulinho lá para Porto Alegre, onde ela se encontra agora. Nós vamos falar com a Valéria Santoro, né? A Valéria, ela trabalha muito com mediação de conflitos, ela é sócia da Acrópole Câmara de Mediação e Conciliação, fez diversos cursos de liderança e negociação, inclusive na Harvard, e também realiza consultorias, palestras, capacitações para desenvolver as habilidades de comunicação, empatia e escuta. E também é criadora do podcast Construindo a Longevidade da Família Empresária, né? Que é especialista também na parte de comunicação não violenta, que ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é isso, né? Vou chamar aqui, Valéria, seja muito bem-vinda ao programa As Pessoas Inspiram. Oi, Eliane, tudo bem contigo? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí e vamos te ouvir, né, com essa trajetória tão inspiradora, Valéria. Eu queria que tu começasse aqui já com a primeira, vou engatilhar a primeira pergunta, para te contar um pouquinho dessa tua trajetória, como é que tu chegaste a trabalhar mais com comunicação, com a questão da liderança, né, com essa capacitação de pessoas, né, para um mundo melhor. Então, bola contigo agora. Tá certo. Olha, bom, eu sou mediadora de conflitos, né? Sou apaixonada por essa área, mas minha formação original é o direito. E foi assim que eu comecei a trabalhar na minha vida, com o direito. Depois eu fiz mestrado e fui estudar a área de direito internacional, comércio internacional. E aí fui entendendo assim os países negociando e todas as tratativas que aconteciam. Como eu já não tinha uma veia muito litigante, eu nunca fui muito do conflito, né, Eliane? Vendo a possibilidade das negociações, dos diálogos, e aonde esse caminho poderia levar, e como ele era construtivo, pelo menos assim que eu entendi, eu comecei a me interessar mais, e fui estudar, fui ler a respeito. Aí descobri a mediação de conflitos. Porque quando eu fiz faculdade, e aí eu vou até aqui denunciar a minha idade, né? Quando eu fiz a faculdade na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, não tinha cadeira de mediação. Então, eu não estudei isso na faculdade, eu nem sabia que existia. Fui descobrir isso, então, depois que já tinha feito outros estudos, que já tinha ido por outras áreas e visto outras coisas. Daí me apaixonei, então, pela mediação, e pelo diálogo, porque aí na mediação eu fui entender a importância da boa comunicação. Eu fui entender a importância de um desenvolvimento das nossas habilidades de comunicação, porque no manejo pobre da comunicação, o conflito ele se estabelece ou ele demora mais a poder ser transformado. A gente não lida tão bem com ele quando a gente tem uma baixa escuta, quando a gente não consegue escutar o que o outro está dizendo como uma possibilidade. Então, traz mais dificuldade, sabe, Eliane? Então, aí eu fui estudar mais a comunicação, me interessei mais por esse tema, e aí acabou me guiando para a comunicação empática, uma comunicação mais conectada, uma comunicação não violenta, que é onde eu venho desenvolvendo essas capacitações, esses workshops. Fui estudar a liderança e negociação, como tu mencionaste na minha apresentação, na Universidade de Harvard, para me instrumentalizar mais, já que a mediação nada mais é do que uma negociação intermediada, auxiliada por esse terceiro imparcial, que facilita o diálogo entre as partes. Então, tudo isso está conectado. Eu fui trazendo coisas e trago até hoje, porque a gente nunca para de estudar, né? Legal, Valéria. E é muito importante, né? E eu tenho notado, assim, talvez compartilhando aqui com quem está nos ouvindo e contigo, né? O quanto, às vezes, no mundo corporativo, né? Que é o meu chão mais forte, né? Que eu tenho experiência, né? As coisas às vezes não andam bem nessa área, né? Tem tantas coisas acontecendo que geram atrito, geram lacunas, né? Por quê? Porque as pessoas não
ouvem, né? O diálogo, ele acaba sendo muito distante, né? As pessoas querem, me parece assim que a gente está sucumbido por um sistema que tem que produzir, não, às vezes tem que parar um pouquinho, ouvir quem está ao teu redor, para construir algo que seja realmente genuíno, né? Queria te ouvir das tuas experiências, assim, neste mundo corporativo, o que tu tem visto, né? E como talvez a gente pudesse, de certa forma, mitigar esses conflitos, né? Que são, às vezes, coisas tão simples, né? Que impactam realmente aqui no dia a dia da organização. Vamos começar. Tá. Uhum. Bom, então, Eliane, essa tua pergunta é excelente. Tua experiência dentro das empresas é a minha também, né? Conversando com as lideranças, porque, claro que dentro das empresas tem sempre uma cobrança por resultado, tem a correria, tem a necessidade das entregas, mas eu vejo que, de um modo geral, as pessoas desaprenderam a dialogar e desaprenderam a escutar. E escutar escutar genuinamente, né, o outro, uma escuta com interesse, que não é essa escuta de ouvir a si próprio, onde eu estou escutando os meus pensamentos, eu estou pensando o que eu vou responder a seguir, eu estou pensando como é que eu vou ganhar essa discussão, ou vou trazer um argumento melhor que o dele, ou estou pensando constantemente, eu concordo, eu não concordo, estou avaliando, né, constantemente o que a outra pessoa está dizendo. É uma escuta onde realmente eu estou procurando entender o que o outro está dizendo, da onde ele está trazendo isso, qual a motivação, o que está por trás, aquele interesse genuíno em conhecer melhor tanto a argumentação quanto aquele outro ser humano que está ali. E isso pode ser aprendido e pode ser praticado. E isso enriquece muito dentro das organizações, porque imagina quanto recurso se perde quando eu deixo de escutar as pessoas da minha equipe, por exemplo. Quando eu penso que eu já sei tudo. Ah, não, mas isso aqui eu já escutei, isso aqui eu já sei o que o fulano vai dizer. Ele sempre diz a mesma coisa. E aí eu perco o recurso, informação, eu perco o ambiente para inovar, para criatividade, para unir diferentes ideias e talvez compor uma terceira ou uma quarta sugestão, né? Então, quando eu ando nas empresas, levando essas palestras e capacitações, eu trago muito esse conceito desse tipo de escuta, de treinar, ouvir o outro, e ouvir além das palavras, muitas vezes, né? Procurando realmente conhecer a motivação, o que está por trás, e explorar mais, um pouco além dessa primeira superfície, que é importante não só para trazer a informação, né, mas também para criar coisas novas. Uhum. Eu concordo contigo, Valéria, porque realmente assim é o sentimento, acho que da humanidade hoje, né? A gente está falando aqui do mundo corporativo, mas até nas relações que tu deve ter mais contato, né, com essas mediações, às vezes familiares, né? De questão de filhos, né? De divórcios e tudo mais, né? O quanto isso realmente nos traz, digamos assim, poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais leve, né? E às vezes a gente enxerga ali uma potencialidade de conciliação, né? E às vezes as pessoas não enxergam e precisa de um profissional que auxilie, né? E eu acho que tu vens aqui numa ponte, né, Valéria, para fazer esse entendimento, né? A gente sabe que hoje em dia, assim, o mundo está muito, muito agitado, a gente está nessa correria toda, né? E tem profissionais especializados para isso, né? Isso que eu quero deixar aqui para o público, que existe possibilidade, sim, da gente construir algo que seja bom para todos, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho, Valéria, assim, das tuas experiências, então, no mundo jurídico. Como é que essa mediação de conflitos está sendo levada para a questão da advocacia, enfim, né, dessas relações aí que tu tens também vivenciado, provavelmente na prática, né? Muitas e muitas histórias para contar. Sim. Então, vou te dizer assim, uma coisa que eu gostaria de deixar
de mensagem ou de reflexão, enfim, né, para todos, é olhar o conflito como uma oportunidade de transformação. Então, porque normalmente a gente quer evitar o conflito a qualquer custo, desvia dele, né, foge, grita, enfim, né, mas não quer vivenciar o conflito. Então, tentar olhar para o conflito como algo positivo, no sentido de que é uma possibilidade de rever uma situação, de rever uma relação que está precisando ser cuidada, transformada, que não serve mais naquela maneira como ela vem sendo, né, realizada, ela não serve mais ou para um, ou para dois, ou para todos os envolvidos. Então, é um olhar diferenciado, tá, para o conflito. Então, essa é a primeira provocação que eu faço. E então, este olhar diferente do conflito é que a mediação de conflitos ela vem trazer, né? Que é esse profissional que tu te referes, que ele existe para, quando o conflito surge, ele auxiliar as pessoas a lidar melhor com o conflito. Porque, como eu disse, o conflito em si, ele não é ruim, não é negativo, mas muitas vezes a forma como a gente lida com o conflito é que pode ser uma forma destrutiva. Ela pode levar ao rompimento das relações, pode levar à destruição emocional, por exemplo, de uma família, aonde o casal não, entra num círculo, um ciclo de xingamentos, de destruição de reputação, de massacre dos filhos, quando há filhos, por exemplo, né? Então, isso tudo na mediação pode ser melhor conduzido, melhor tratado, porque o mediador vai ser essa pessoa imparcial, que com as ferramentas vai facilitar este diálogo, vai fazer com que as pessoas se escutem através dessa ponte que é o mediador, com palavras mais suaves, né? Recontando a sua história e criando essas pontes, né, Eliane, que é o que a gente precisa muitas vezes, porque na hora do conflito a gente está tão envolvido emocionalmente que a nossa escuta baixa. Então, com uma outra pessoa ali intermediando, auxiliando e fazendo as perguntas, a gente volta a escutar de um outro jeito. Maravilha, maravilha. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Valéria, sobre essa questão da tua empresa, né, Acrópole, Câmara de Mediação e Conciliação. Como é que funciona isso, assim? Quem são os teus clientes? Como é que é isso no dia a dia? Uhum. Sim, eu tenho essa Câmara de Mediação e Conciliação, que se chama Acrópole, com mais duas sócias, a Luciana Severo e a Carla Delgado. Então, hoje nós atuamos fundamentalmente online para todo o Brasil e nós atendemos. A gente brinca que onde tem conflito pode atuar a mediação, né? Mas, assim, nós atuamos em diversas áreas. Divórcios, todos os casos de família, mas mediação empresarial, então, dissolução de uma empresa ou uma renegociação entre sócios, com fornecedores, renegociação de contratos de qualquer espécie, até assim um atrito com vizinhos dentro de condomínios, que é uma coisa bastante comum de acontecer. Imagina um condomínio, às vezes tem condomínios grandes, reúne pessoas das mais diversas origens, com as mais diversas criações, né, e visões de mundo, e aí tem que morar junto no condomínio de edifícios, de apartamentos, e aí acontecem conflitos, né? Então a mediação pode atuar, com certeza atua bem. Então as pessoas nos procuram diretamente ainda pouco, mas muito através dos seus advogados. Os advogados acabam procurando como uma alternativa ao judiciário, ou mesmo quando já existe um processo em andamento, para tentar resolver com menor custo emocional para as pessoas, ou mesmo custo de tempo e de dinheiro, porque a mediação acaba sendo bem menos custosa nesses sentidos.
Então, o advogado nos procura para, suspendendo o processo, resolver na mediação e aí leva o acordo já para o processo e encerra aquela ação judicial. Então, é assim que funciona. Nós temos as nossas redes sociais, né, da Acrópole, as minhas mesmo, e ali as pessoas nos acessam e aí a gente inicia a conversa por ali, entendendo o caso, né? E vendo o que pode ser feito. A mediação é um processo muito flexível, sabe, Eliane? Diferente do processo no judiciário. Então, não funciona assim, assim, assim. Não, a gente conversa, a gente vê o que é necessário para aquele caso, e aí é uma sessão, duas, às vezes precisa de mais tempo, mais sessões, sessões individuais, sessões conjuntas, e aí a gente vai fazendo tudo para facilitar esse diálogo, para que o diálogo realmente aconteça e a negociação também de uma forma produtiva, efetiva, que chegue aos resultados que as pessoas buscam, né? Com certeza. E uma coisa que tu falas, né, às vezes a gente não percebe, né, Valéria, o quanto as nossas palavras têm impacto no outro também, né? E aí tem esse desgaste emocional que tu comentas, que é, assim, às vezes até irreversível em alguns aspectos, né? Porque machuca tanto e não precisava ser assim, né? Poderia ser de uma forma realmente mais tranquila, né? E tudo mais. Mas faz parte, né, da vida, né? Acho que a gente está aqui justamente para evoluir, né? E mostrar alguns caminhos, né? E eu vi que tu também é especialista em comunicação não violenta. Eu queria que tu comentasse aqui para o nosso público o que é isso e como é que isso se conecta com o teu trabalho hoje. Ah, sim. Eu, nesses estudos de comunicação, vendo como a comunicação é fundamental, tanto na prevenção quanto na transformação dos conflitos, eu acabei me deparando com a comunicação não violenta. E para mim fez muito sentido, gosto muito, porque nós estamos imersos numa forma de comunicar que ela é muito violenta. Por que eu digo que ela é violenta? Porque ela vai muito na linha da culpa, da culpabilização do outro ou de nós mesmos, né? De olhar para a gente e ser muito crítico conosco mesmo, nos culpando de tudo que acontece, sendo muito severos conosco, ou muito severos com os outros, né? Muito críticos, culpando os outros por tudo que acontece, apontando o dedo, né? Como eu digo. Então, tudo isso é muito violento e acaba não gerando diálogos que conectem as pessoas e que, em última análise, gerem o resultado que se quer, que é essa colaboração, essa produtividade, assim, no sentido de gerar bons resultados, boas saídas, boas conversas, né, boas conexões com as pessoas. Então, a comunicação não violenta é uma quebra de paradigma, é uma forma de se relacionar com o mundo, conosco, com o outro e com o sistema que nós estamos inseridos de outra maneira. É buscar o que está vivo na gente. Então, nos olhar com mais empatia, olhar para o outro com mais empatia, com um interesse genuíno pela outra pessoa, buscar desenvolver uma escuta da gente, do que a gente precisa cuidar, do que o outro está buscando cuidar quando ele conversa conosco, e daí construir diálogos que atendam a nossas necessidades e as necessidades dos outros. Então, é buscar sempre essa conexão e essa colaboração em todos os meios aonde a gente circula e a gente está inserido. Muito legal, muito legal. E, Valéria, outra pergunta aqui, já pensando aqui lá do teu início, né, que tu comentaste que tu trabalhou muito com relações internacionais, né? Como é que é, assim, dentro dos aprendizados que tu teve na universidade, também das vivências, né? Essa questão, assim, ainda está muito complicado? O que as pessoas que querem se relacionar, por exemplo, com outros países, elas deveriam, de certa forma, olhar, né, antes de iniciar um processo assim? Olha, realmente, o ser humano, como tu disseste, né, nós temos ainda muito para aprender, e é um aprendizado, claro, constante. Nós ainda estamos muito presos no ou é isso, ou é aquilo. Um ganha,
ou outro perde, né? Então, para eu ganhar, alguém vai ter que perder. Esse tipo de mentalidade ainda impera, tanto nas nossas relações pessoais, quanto nos países, dos estados, enfim. Então, eu diria que para um passo adiante seria nos entendermos como um sistema, aonde todos estamos sempre ganhando, abrindo mão de algo, quando não existe um só perdendo. Se tem alguém perdendo, todos de alguma forma estamos perdendo, porque alguém está sendo prejudicado. Então, nos olharmos como um grande sistema que é o planeta e que é as relações de todos os países. Então, acho que essa seria uma grande transformação, porque a partir disso eu mudaria a forma de comunicar, a forma de relacionar, vendo como tudo conectado, né? Todos os países conectados, as relações conectadas, as relações comerciais conectadas, planetárias, né? De agricultura, de indústria, de trabalhadores circulando pelo planeta, tudo é uma grande teia conectada. E a comunicação é exatamente isso, é uma grande teia de pessoas se comunicando dentro das suas dificuldades internas e externas de expressar o que desejam quando conseguem entender o que desejam, né? Porque também tem essa dificuldade, às vezes nem a gente consegue se compreender adequadamente para poder se expressar adequadamente, né? Mas eu diria assim que para mim uma grande transformação, ou não sei se é a primeira, tá? Mas assim, uma importante transformação que eu vejo seria os países se entenderem como um grande e único sistema, e a partir daí transformar o modo de se relacionar. E tem uma questão também, Valéria, que é a questão da cultura, né? Assim, eu sempre vejo, né? Eu trabalhei com alguns clientes aqui de outros países, né? Por exemplo, do Japão. Cada um tem um jeito de fazer negócio, né? Falando aqui no mundo corporativo, né? Então, eu acho que a gente também procurar essa aprendizagem da cultura dos países, né? Entender de que forma eles se colocam frente aos negócios, né? O que é importante, o que não é, porque às vezes tem uns detalhes, né, tão sutis assim, que fazem total diferença, que podem trazer aí um ganho para todos, né, de forma mais tranquila, né? Isso mesmo. Essa é aquele interesse genuíno, né, que a gente vem falando aqui várias vezes, interesse genuíno pelo outro, respeitando as diferenças, e interesse em descobrir quais são essas diferenças, da onde elas vêm, interesse por saber qual a origem daquela cultura e por que se porta daquela forma, né? E contar como é que, bom, então aí é assim, bom, aqui é assim. E apesar disso, como é que nós nos conectamos apesar das diferenças, porque as nossas similaridades como seres humanos, integrantes do mesmo sistema, são muito maiores do que as nossas diferenças. Então, enxergar essas diferenças culturais, que é claro, elas existem, com um interesse genuíno de descobri-las, mas vendo que os nossos interesses podem ser ainda muito maiores, similares, né? Muito maiores do que essas diferenças que estão aí presentes e aparentes. Exatamente, né? E isso vale para tudo, né? Até para redes sociais, né? Que a gente vê aí tanta gente, às vezes, com um postzinho ali, um comentário, nossa, já dá reverbera, né? Tão negativamente, né? Porque as pessoas começam a lançar energias até negativas ali, né? Escrevendo coisas, elas nem sabem o que as outras pessoas realmente estão passando, né? Então, esse cuidado, né? De conhecer a pessoa, de conhecer outro país, de conhecer tudo
tudo isso que nos conecta vai fazer a diferença para a gente construir algo melhor, né? Eu acho que a comunicação tem muito disso também, né? Mas, Valéria, assim, a gente já está no finaleira do programa aqui, né? Passa muito rápido, como eu te falei. Eu queria Faço que tu sim. eu queria que tu deixasse aqui para nós uma mensagem, enfim, uma dica, né, para quem está nos assistindo, né, e com relação aí a essas temáticas que a gente viu hoje. Tá certo. Olha, bom, se assim, uma dica, né? Quem sou eu para dar dica? Mas se eu vou me permitir, então, dar alguma dica de comunicação, eu vou dizer assim: procure realmente estar presente no diálogo. Quando você escolher estar em diálogo, esteja de fato presente, atento. Procure não interromper a pessoa com quem você está falando. Deixa terminar o seu raciocínio, né? Não aconselhe, não saia dando conselhos. A sua vida, o que serve para você, o que foi bom para você, não necessariamente será para o outro, não necessariamente é a melhor solução para o problema ou que a pessoa está lhe contando. Então, antes de sair dando um conselho automaticamente, pergunte, né? Olha, eu passei por uma situação similar. Posso te dizer como eu resolvi? Tu gostaria de um conselho? Posso te dar uma sugestão? Pergunte antes. Porque a gente tem esse hábito, né, de sair aconselhando, ou de sair interrompendo o outro, ou de trocar de assunto abruptamente, né, como se a pessoa disse, tá, teu tempo acabou, quero falar de outra coisa. Não, esgote aquele assunto, vá até o fim, dê a atenção necessária, isso tudo gera conexão, isso tudo estabelece um elo, demonstra a sua empatia pelo que a outra pessoa está contando, está passando, isso seja no ambiente que for, é família, é trabalho, é social, não importa, é qualquer ambiente. Se você escolher estar em diálogo, essas são algumas dicas que podem ser utilizadas. Muito bem, muito bom. Valéria, muito, muito obrigada mesmo pela tua gentileza em compartilhar um pouquinho da tua trajetória, né, das tuas experiências, das tuas opiniões, né, para quem está nos assistindo aqui. E quem quiser saber mais da Valéria, quer conversar com a Valéria, eu sei que tu também tem um podcast, né, Longevidade da Família Empresária, né? Construindo a longevidade da família Construindo, empresária. isso. Está no Spotify. Nós Olha só. temos sim isso. Então a gente conversa com vários. Sou eu, a Cris Baumgart e a Juliana Biolk, e conversamos com vários profissionais, trazendo várias pessoas de diversas áreas, dentro desse grande guarda-chuva que é a longevidade da família empresária. Então tá Muito lá, bem. vão lá, Mais curtam, mais uma assistam. dica, né, aqui, super dica da Valéria, né, trazendo conteúdo muito relevante para a nossa vida, né, que independente se você tem um negócio, se você não tem, se você é sozinho ou não é, né, sempre nós estamos se relacionando com outras pessoas, e isso é que é mais importante, né, então a comunicação, né, esse olhar genuíno para com um respeito maior com o outro, né, acho que faz total diferença. Então agradeço aqui quem está com a gente, agradeço mais uma vez a Valéria, e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Um abraço. Obrigada.